Flamengo sobe 6 posições na tabela do Campeonato Carioca. Carlinhos pode estar de malas prontas. Arrascaeta, novo camisa 10 da Gávea. E Gonzalo Plata, que marcou um golaço, é o novo camisa 50. Tudo isso e muito mais aqui e agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês começarem a assistir, deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. E lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Vamos começar a falar sobre o Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o Volta Redonda, largou o aço no time da Cidade do Aço e venceu por 2-0 e poderia ter sido muito mais, né? O Flamengo ali perdeu muitas oportunidades. O estreante aí, Juninho, teve oportunidades também de marcar o seu gol ali num toque de 3 dedos do Jorge de Arrascaeta. Para mim, um dos grandes destaques do jogo de ontem foi Michael. Michael costurou, arregaçou, arrebentou. Foi o grande destaque do jogo de ontem para mim e o golaço do Gonzalo Plata. E depois de Michael, para mim, Léo Ortiz é o verdadeiro camisa 10 da zaga. Ele tem uns passes entre linhas que quebra a defesa do adversário de uma maneira assim, com uma facilidade muito grande. Que excelente jogador, que excelente zagueiro o Flamengo contratou. Parabéns aí à diretoria passada que conseguiu, com muito custo, com muito sacrifício, trazer Léo Ortiz para o Flamengo. Agora eu não entendo, o Flamengo continua insistindo com relação a Vitão, do Internacional. Vai ter outras reuniões aí, tá? O Flamengo tem Léo Pereira, Léo Ortiz, tem Cleito, tem Iago. O Flamengo tem uns 6 jogadores para posição na zaga. Já tem Léo Ortiz e Léo Pereira que são titulares. Ainda vem o Danilo, né? Danilo, lateral barra zagueiro. Danilo se apresenta, vem para o Rio de Janeiro na terça-feira. A última participação dele na Juventus foi ontem, no clássico italiano entre Juventus e Nápoles. O Nápoles, que é o líder do campeonato lá, venceu, se eu não me engano, por 2-1. E foi a última partida de Danilo lá pela Juventus. E ele virá para o Flamengo. Será feito todos os trâmites, vai fazer os exames, vai ser aí para assinar o contrato, estando tudo ok com ele. Então o Flamengo já tem uma gama de zagueiros, porque Danilo, como o próprio Davi Luiz falou, ele vem para assumir a posição ali, ajudar na zaga, né? É as últimas funções que ele tem exercido lá diante da Juventus. Falar sobre o Flamengo, após a vitória de ontem, não vai ter folga. O elenco se reapresenta hoje às 9 horas da manhã no CT Ninho do Urubu para dar início aí aos trabalhos para o próximo jogo, que será no dia 31 de janeiro, né? O elenco que participou, os jogadores que entraram em campo por mais de 45 minutos farão um trabalho regenerativo, o restante vão a campo para ter o treino técnico e tático com Felipe Luiz. Vamos falar agora sobre o Campeonato Carioca. O Flamengo subiu 6 posições com a vitória de ontem. O Maricá é o primeiro com 10 pontos, segundo Volta Redonda com 9 pontos. O Flamengo ainda bateu em confronto direto aqui com o Maricá. O Flamengo é o terceiro com 7 pontos, o quarto Nova Iguaçu com 7, o quinto Portuguesa com 6, o sexto é o Vasco com 6, o sétimo Fluminense com 5, oitavo Boa Vista com 5, nono Sampaio Corrêa com 5, décimo Madureira com 4, 11º Botafogo com 3 pontos e o 12º é o Bangu. Vai ter esse jogo, esse confronto aqui entre Bangu e Botafogo, né? Nós temos que ficar ligado aqui no jogo do Nova Iguaçu, né, que está atrás do Flamengo aí, pode ultrapassar, da Portuguesa também pode ultrapassar o Flamengo, Vasco da Gama. Então o Flamengo, dependendo de alguns resultados do jogo de hoje, nos jogos de hoje, o Flamengo pode perder várias posições. Importante frisar que, até aqui, apenas o jogo entre Flamengo e Volta Redonda aconteceu pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Desse modo, as posições atuais das equipes no campeonato ainda podem ser mudadas. A continuação da jornada acontece nesse domingo, dia 26. Ao todo, 4 partidas irão acontecer. São elas: Maricá vs Sampaio Corrêa, Madureira e Fluminense, Botafogo e Bangu, Vasco da Gama e Portuguesa. Em suma, os duelos terão início às 15 horas e 40 minutos, 16 horas, 18 horas e 21 horas, respectivamente.
né? Por fim, na segunda-feira, Nova Iguaçu e Boa Vista se enfrentam, fechando a 5ª rodada do Campeonato Carioca. O próximo jogo do Flamengo no Carioca acontece na quinta-feira, dia 30, não dia 31, desculpa, pela 6ª rodada. Em suma, o duelo é com o Sampaio Corrêa, terá início às 21h30 no Maracanã. Então, esses aí são os próximos jogos. Falando do Vitão aqui novamente, estou conjecturando, tá? É minha posição, minha ótica, vocês podem discordar. Para mim, a insistência do Flamengo na contratação do Vitão é para poder amortizar essa dívida do Internacional com o Flamengo com relação a Thiago Maia. Como o Flamengo não pode entrar na justiça, porque não tem nenhuma cláusula no contrato que dê o Flamengo esse direito, então ele está tentando de alguma forma trazer o Vitão para poder amortizar essa dívida por Thiago Maia. É a única explicação. Como eu falei, já temos aí 5 zagueiros, ainda vem mais o Danilo, então não precisaria de zagueiros para essa temporada de 2025, a não ser que esteja no planejamento do Flamengo vender Léo Ortiz ou vender o Léo Pereira, ou vender o Cleiton, vender o Iago, aí justificaria. Mas no momento, para mim, a única questão que vem na cabeça é poder amenizar essa dívida com o Thiago Maia aí. Então, seguindo aqui, ó, Juninho, que estreou ontem, né, teve a oportunidade de fazer um gol e não escondeu o sentimento após a estreia pelo Flamengo. Ele disse o seguinte: estou vivendo um sonho. O novo camisa 23 do Mengão elogiou os companheiros, fez um balanço da primeira semana no clube e, além disso, disse que está vivendo um sonho. Por quem é que não gostaria de jogar no Flamengo? Ele disse o seguinte aqui: estou muito feliz e realizado. Envolve toda a emoção em estrear, principalmente com a camisa do Flamengo. Acho que foram apenas 4 treinos, estou entrosando aos poucos com os meus companheiros. Mas é aquela coisa, só tem jogadores de qualidade. No momento que eu posso dizer que estou realizando e vivendo um sonho, fecha aspas, declarou Juninho na saída do gramado do estádio Mané Garrincha, né? Bom, então seguindo aqui, ó, falar agora sobre Supercopa do Brasil. Felipe Luiz crê em Flamengo bem fisicamente para a Supercopa e a Arrascaeta minimiza o jogo contra o Botafogo. Vamos lá. Com menos de um mês de temporada, o Flamengo já vai disputar um título em 2 de fevereiro. Ocorre aí a Supercopa do Brasil contra o Botafogo em Belém. Questionados sobre a decisão, Felipe Luiz e Arrascaeta tiveram resposta diferente. O treinador contou que espera um grupo bem fisicamente para o embate. A uruguaio traçou outras prioridades. Vamos aqui primeiro para as aspas de Felipe Luiz. Sou da opinião que o jogador, quanto mais joga, melhor fica. O jogador que joga 90 minutos vai se adaptando e sentindo melhor. O corpo deles vai se adaptando ao alto rendimento. Acredito que para a final da Supercopa estarão em um momento de forma ótima e conforme forem passando os jogos, eles vão se sentir melhor fisicamente. E com um grupo tão qualificado que temos, se algum jogador não se sentir bem, nós podemos suprir à altura, disse Felipe Luiz, né? E ele continuou aqui, ó. Esse é o objetivo de ter um elenco tão completo. Nós temos que escolher jogadores com característica para fazer o que eu quero. Tem que ser fortes fisicamente, que aguentem o jogo de pressão e progressão. Temos sempre que olhar esse tipo de jogador. Por sorte, tenho esses jogadores na minha mão. Agora espero que possam evoluir muito ainda, acrescentou o treinador após a vitória por 2-0 sobre o Volta Redonda ontem no sábado. Já a Arrascaeta minimizou o clássico que está por vir. O meia lembrou que o Flamengo tem compromisso na próxima quinta-feira contra o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Além disso, o uruguaio quer o elenco com a melhor forma física ao longo do ano, principalmente durante o Mundial de Clubes em junho. E a Arrascaeta disse o seguinte aqui, vamos para as aspas dele. A gente tem mais um jogo antes da final. Seguimos nos preparando para uma temporada que será muito longa. Tem Mundial de Clubes no meio do ano. Então, tomara que a gente possa estar 100% ao longo do ano, que é mais importante, acrescentou Jorgian de Arrascaeta. Nós esperamos que o Flamengo esteja bem fisicamente, esperamos que o Flamengo consiga ter bons resultados em todos os jogos. Não vamos querer adiantar, não vamos fazer aquela ilusão, Flamengo é imbatível, vai ganhar todos os jogos, que não sei o que, bababá. Uma boa notícia é, Felipe Luiz à frente do Flamengo tem 16 jogos. Desses 16 jogos, só perdeu um. Perdeu uma partida e tem um título.
Jorge Jesus, né, em todo o seu tempo no Flamengo, teve 4 derrotas e 5 títulos. O time de Felipe Luiz está 13 jogos invicto. Então, parabéns para o Felipe Luiz, tem tudo aí para ter uma temporada de 2025 excelente. Bom, mudando aqui de assunto, Carlinhos a caminho da equipe da Série A. Carlinhos pode estar de malas prontas. O Vitória enviou uma proposta para contar com Carlinhos por empréstimo, assumindo o salário integral e com opção de compra fixada em 4,5 milhões de reais. A diretoria do Flamengo já aprovou o negócio e a decisão agora está nas mãos do jogador e do clube baiano. Quem aparece na briga pela contratação do artilheiro do Carioca até aqui no momento, ou seja, ele é o artilheiro com 3 gols, artilheiro isolado, é o Henan FC da China. Não sei se essa é a pronúncia, é Henan ou Henan FC da China. E desde o início da temporada, o atacante Carlinhos entrou na mira de alguns clubes da Europa. Antes mesmo do Henan FC, apareceu o Forense de Portugal também, que quer a contratação do atleta do Flamengo. Ou seja, tem o Henan da China, tem o Forense de Portugal e tem aí também o Vitória querendo contratar o atacante Carlinhos. O clube, o Flamengo, já aceitou a proposta do Vitória, né? Agora está nas mãos do jogador se ele aceita ou não. Se eu fosse ele, eu meteria o pé, porque ele não tem espaço no time do Flamengo. Felipe Luiz deixou isso bem claro, eu vou trazer daqui a pouco. Bom, mesmo diante da indefinição, o atacante Carlinhos segue cumprindo o papel no Flamengo. Fazendo parte do elenco alternativo do início do Carioca, o atleta marcou 3 gols em 4 jogos disputados. Dessa forma, o centroavante é o artilheiro isolado do estadual até aqui. O que disse Felipe Luiz sobre o Carlinhos? Vamos para as aspas dele? O Carlinhos ficou no Rio. Eu optei por trazer outros jogadores para a partida contra o Volta Redonda. O Carlinhos fez 3 gols em 4 jogos. É um jogador que já sabemos da qualidade que ele tem. E, a partir de agora, vamos definir o futuro dele, a qual a decisão será tomada, declarou Felipe Luiz na entrevista coletiva de ontem. Ou seja, está nas mãos dele e do Vitória. O Flamengo já aceitou abrir mão dele. Com relação a Lohan e Pablo, a mesma coisa. Ambos, Felipe Luiz já deixou bem claro que não fazem parte do plano do elenco principal do Flamengo. O CSKA tenta a contratação do Lohan e o Sport tenta a contratação do Pablo, mesmo tendo sido negado essa informação, né? Agora vamos falar aqui sobre o novo camisa 10 da Gávea. Rapaz, ó, a Arrascaeta fala sobre o privilégio de usar a camisa 10 do Flamengo e diz estar à vontade com o novo número. Ele estava muito solto, estava muito bem ontem dentro de campo, jogou os praticamente aí 45 minutos com os acréscimos, né? Ele que passou por uma artroscopia no final do ano passado, foi para pré-temporada, fez trabalhos específicos lá, né? Sendo poupado realmente para vir jogar aqui no Carioca, para disputar a Supercopa do Brasil. Não tem mais o problema no joelho que o incomodava, que o atrapalhava, e ontem jogou muito bem. E ele disse o seguinte aqui: é um privilégio enorme usar uma camisa que foi vestida por tantos craques, especialmente o maior de todos, que é Zico. Estou muito à vontade com esse número, disse Jorginho de Arrascaeta. Espero que você represente bem. E ele já mudou até a postura. Quando o Flamengo chegou lá em Brasília, ele desceu do ônibus, fez o 360, foi lá, abraçou a torcida, tirou fotos, deu autógrafo, coisa que ele não costumava fazer, vamos ser sinceros. Fazia esporadicamente, mas parece que agora ele sabe que a responsabilidade da camisa 10 não é só dentro das 4 linhas, é fora dela também. Não pode ser só um ídolo dentro de campo, tem que ser um ídolo fora de campo também, que ele já é. Mas vai se tornar um ídolo maior ainda. Parabéns pela postura, que você siga com essa mentalidade, que o maior patrimônio do clube de regata do Flamengo é a sua torcida. Parabéns, Jorginho de Arrascaeta. Bom, e Felipe Luiz, ao contrário de outros técnicos, chamou a responsabilidade para si, meus queridos. Olha só, a culpa é minha. Felipe Luiz classifica o atual elenco do Flamengo como melhor e assume a responsabilidade em caso de desempenhos abaixo do esperado. Olha o que ele falou aqui. Eu não tenho a menor dúvida que temos o melhor elenco do Flamengo. Eu falo isso para eles e é o que eu penso. Se esse time não jogar, a culpa é minha. Não tenho medo de falar isso porque é o melhor time. Vamos lá. Treinadores passaram. O calendário é muito puxado, muitos jogos.
Ah, o gramado estava horrível. O gramado ontem estava cheio de areia. Os jogadores reclamando de areia no gramado. Nem por isso eles botou culpa em gramado, não botou culpa em arbitragem, nada. Todos os técnicos sempre tinham uma desculpa, mas nunca assumiam as suas responsabilidades. Ao contrário de Felipe Luiz, que falou que se o time não jogar bem, a responsabilidade é dele. Meus queridos, parabéns, Felipe Luiz. Mudança no número. Quem assistiu o jogo entre Flamengo e Volta Redonda percebeu que algo diferente em Gonzalo Plata. O atacante, autor de um dos gols da vitória, mudou a numeração da sua camisa. Antes era 45, agora vestirá número 50. Segundo o equatoriano, essa escolha tem um significado especial. Foi o primeiro número que ele usou em sua carreira como jogador profissional. Gonzalo Plata, que fez um gol de ouro. Que gol bonito, meu irmão. Que gol bonito. É isso aí. Então, meus queridos, essas foram as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de domingo. Eu vou deixar aquela palavra de meditação. Espero que esse vídeo esteja abençoando todos os lares ao qual estiver chegando. Hoje é domingo, é um dia que nós dedicamos louvor e adoração ao Senhor. Primeiro dia da semana, nós ofertamos esse dia. Logo mais, estarei cultuando a Deus na Edvec Bangu, né? Então, vamos lá? Marcos, capítulo 10, versículo 51. Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus fez o cego enxergar e disse: seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Ou seja, tem muitas pessoas que não querem ir para a igreja porque fala que tem que consertar isso, tem que consertar aquilo. Não, a palavra de Deus diz: venha como estiveres. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, as coisas vão acontecendo paulatinamente. A mudança ela vem de dentro para fora. Muitas vezes as pessoas não conseguem notar a diferença em você, porque eles estão olhando com os olhos carnais, mas Deus examina o seu coração. Então, quando você aceita Jesus, larga o seu pecado, você vai seguir para o alvo. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, graça e paz, e que o Papai do Céu esteja abençoando a vida de vocês.